Boa noite. Boa noite. A advogada diz que o publicitário João Santana deve se apresentar à justiça nas próximas horas. O marqueteiro de Lula e Dilma teve a prisão decretada pelo juiz Sérgio Moro. Polícia Federal diz que Lula pode ser investigado por práticas criminosas, mas pede parcimônia sobre o possível envolvimento do petista. Oposição e base do governo repercutem nova fase da Lava Jato. Justiça Mineira bloqueia 500 milhões de reais da Samarco e de suas controladoras. Vacina contra a dengue entra na última fase no Instituto Butantan. Marqueteiro do PT João Santana e a empreiteira Odebrecht são alvo de nova fase da Lava Jato. O publicitário teve a prisão decretada hoje pelo juiz Sérgio Moro. Santana está no exterior. A defesa diz que ele vai se entregar nas próximas horas. Esta nova fase da Lava Jato foi batizada de acarajé, como era chamado o dinheiro de propina. Em São Paulo, os policiais federais passaram o dia na sede da Odebrecht. Os funcionários foram dispensados pela manhã. Policiais especializados na área digital trouxeram de volta os computadores que foram apreendidos aqui em junho, quando o presidente da empreiteira, Marcelo Odebrecht, foi preso. É que os arquivos estão criptografados. Segundo o delegado, o trabalho hoje foi também o de desbloquear esses arquivos com as senhas de profissionais da empresa. Além da sede em São Paulo, os escritórios da empresa no Rio e na Bahia também foram alvo de busca e apreensão da Polícia Federal. A Operação Lava Jato descobriu que de contas no exterior atribuídas à Odebrecht foram transferidos 3 milhões de dólares para contas não declaradas do publicitário João Santana, responsável por campanhas eleitorais de Lula e Dilma. Segundo a investigação, seria dinheiro desviado da Petrobras para pagar serviços prestados pelo marqueteiro. Os investigadores suspeitam que foi com esse dinheiro que Santana comprou um apartamento em São Paulo. A justiça já decretou o sequestro do imóvel. João Santana e a mulher dele e sócia, Mônica Moura, tiveram a prisão temporária decretada. O casal está no exterior. O advogado deles informou que os dois vão se entregar nas próximas horas. O publicitário também teria recebido outros 4,5 milhões de dólares do engenheiro Ziv Skornik, apontado como operador do esquema, que foi preso hoje. A polícia chegou até ele depois de encontrar um bilhete da mulher de João Santana, escrito à mão e endereçado ao suposto operador. No texto, Mônica Moura indica contas secretas no exterior para a transferência do dinheiro e garante que cópias eletrônicas dos contratos, por segurança, diz ela, foram apagadas dos computadores. Nesse caso, João Santana e Mônica, no caso especificamente de Ziv Skornik, tinham conhecimento, tudo leva a crer, da origem espúria do recurso, até pelo método, utilização de contas no exterior para recebimento de recursos de formulação de contrato, celebração de contratos ideologicamente falsos. Eu gostaria de acrescentar que os contratos indicam claramente uma origem ilícita e nós estamos investigando porque o juiz Skornik está envolvido na corrupção da Petrobras. Não só, então, portanto, nós estamos dizendo que pode eventualmente ser destinado a pagamento de serviços de Caixa 2, serviços prestados para a campanha de partidos políticos e de outras pessoas, mas também estamos dizendo que há um indicativo claro de que esses valores têm origem na corrupção da própria Petrobras. Em relatório anexado a esta nova fase da Lava Jato, a Polícia Federal aponta para possível envolvimento do ex-presidente Lula em práticas criminosas. As informações estavam numa planilha anexada a um e-mail secreto do executivo da Odebrecht, Fernando Migliaccio da Silva. Os investigadores apuram um suposto repasse de 12 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula. E sugerem que o dinheiro pode ter bancado a sede do Instituto ou obras em outras propriedades do ex-presidente. A Polícia Federal, no entanto, faz a ressalva de que a conclusão pode estar equivocada e indica a necessidade de prisões cautelares de executivos da empreiteira para explicar melhor os significados das anotações.
Em uma carta, João Santana afirmou que as acusações contra ele não são infundadas e que não está surpreso com a decretação de sua prisão. Segundo o publicitário, o Brasil vive um clima de perseguição. A carta foi escrita ao partido La Liberación Dominicana. Santana, que está na República Dominicana, pediu para ser desligado imediatamente da campanha na qual está trabalhando. A defesa de João Santana afirmou agora à noite que todos os recursos em contas do exterior do marqueteiro provêm exclusivamente de campanhas feitas em outros países. Segundo seus advogados, nenhum centavo é de campanha brasileira. Além das campanhas do PT no Brasil, ele atuou em 4 países da América Latina e uma na África. No Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreendeu carros antigos de coleção e uma lancha na casa do engenheiro apontado como operador de propina da Petrobras. Os bens pertencem ao engenheiro Svis Kornick, preso hoje na 23ª fase da Lava Jato. Nos vídeos feitos durante a apreensão, é possível ver ao menos 6 veículos esportivos clássicos e modelos antigos, além de uma lancha. Eles estavam em um dos imóveis do engenheiro, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Ele é acusado de repassar 4,5 milhões de dólares ao marqueteiro João Santana, responsável pelas campanhas de Dilma e Lula à presidência. O presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, diz que o pedido de prisão temporária do marqueteiro João Santana é o mais grave acontecimento de vinculação da campanha eleitoral da presidente Dilma Rousseff com o esquema de corrupção na Petrobras. Segundo Aécio, as investigações mostram que o publicitário do PT recebeu dinheiro durante o período eleitoral. Para o senador Ronaldo Caiado, líder do Democratas, os fatos mostram que o PT utilizava dinheiro desviado de uma obra financiada por um órgão público para pagamento de campanha. Segundo Caiado, o TSE deveria julgar a cassação da chapa e propor a antecipação de novas eleições. Já o deputado Rubens Bueno, líder do PPS, disse que a mesma fórmula do mensalão se repete agora no escândalo da Petrobras. Questionado sobre a suspeita de que os pagamentos da Odebrecht ao publicitário João Santana seriam em troca de serviços para o PT, o presidente do partido, Rui Falcão, afirmou que quem acusa tem que provar. Já o coordenador jurídico da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff, Flávio Caetano, salientou que não há indícios de que os pagamentos estejam revestidos de ilegalidades. Na campanha, o líder do PT, Afonso Florense, frisou que o partido tem sido molestado e condenado previamente, sem que existam provas. Para o deputado, há um esforço ilegal de agentes públicos para atingir o mandato da presidente Dilma e a imagem do ex-presidente Lula. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A ordem de prisão expedida contra o marqueteiro João Santana reforçou a sensação de que o governo Dilma Rousseff é uma superestrutura pendurada no ar. No instante em que o balão do processo de impeachment perde o gás, sobe agora a taxa de risco de uma cassação da presidente da República via justiça eleitoral. O impeachment, como todo mundo já sabe, depende do Congresso Nacional e foi acomodado no freezer depois que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu um rito de tramitação que favorece Dilma. No Tribunal Superior Eleitoral correm ações que, em tese, também podem levar à cassação dos mandatos de Dilma e do vice-presidente Michel Temer com a convocação de novas eleições. Uma das alegações é de que a campanha de Dilma foi financiada com dinheiro roubado da Petrobras. O TSE já recebeu documentos do juiz Sérgio Moro indicando que parte da contabilidade que a campanha de Dilma vende como normal pode incluir verbas sujas. Descobre-se agora que outra parte pode ter seguido ilegalmente para o exterior e aportado em contas mantidas pelo marqueteiro, pelo mago das campanhas do PT, João Santana. O Palácio do Planalto e o PT, surpreendidos com a ordem de prisão de Santana, apressaram-se em dizer que a campanha de Dilma foi financiada legalmente e que o partido e a presidente não têm nada a ver com as investigações contra João Santana. O problema é que, se a Lava Jato já provou alguma coisa, foi que nada é uma palavra que, no Brasil de hoje, ultrapassa tudo. Boa noite.
Na corrida contra o avanço do Aedes aegypti, Instituto Butantan anuncia que a vacina contra a dengue entrou na terceira fase de testes. A terceira etapa do desenvolvimento da vacina é resultado de uma parceria entre o Instituto Butantan, do governo do estado, com o Ministério da Saúde. A presidente Dilma Rousseff e o governador Geraldo Alckmin participaram da assinatura do contrato de repasse de R$100 milhões do governo federal para esta etapa das pesquisas. O custo total será de 300 milhões. A fórmula foi produzida com os próprios vírus da dengue enfraquecidos para que a pessoa desenvolva anticorpos. Na fase 1 e 2, foi demonstrada uma alta proteção contra os 4 tipos de vírus. Portanto, estamos frente ao momento da ciência e onde o Brasil está na vanguarda. Nesta última etapa, 1.200 voluntários só no estado de São Paulo e 17 mil em todo o Brasil vão ser monitorados por 5 anos. São pessoas com idade entre 2 e 59 anos, mas a eficácia da vacina vai depender da circulação do vírus e também da resposta imunológica desse grupo. Segundo o governo, a previsão mais otimista é que a vacina esteja disponível para registro na Anvisa dentro de 6 meses. Depois que essa vacina, no entendimento deste grupo independente, ela for efetiva, ela é submetida aos órgãos regulatórios. Quando isso acontece, você começa a produção. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, vai depender dos achados. A ideia é que as pesquisas auxiliem no desenvolvimento de uma vacina que proteja contra o Zika vírus, também transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Outros R$8,5 milhões foram anunciados pela presidente Dilma Rousseff para financiar o tratamento de pessoas já infectadas. O desafio é chegar à vacina contra o Zika vírus. Um dos caminhos é esse de transformar essa vacina tetravalente numa vacina pentavalente que cobriria também o vírus da dengue. Ou, como disse o governador, desenvolver uma vacina exclusiva para esse fim. E na porta desse evento houve protesto. Manifestantes pró e contra Dilma se provocaram e houve um princípio de tumulto. A polícia separou os manifestantes para evitar o confronto. Senadores pedem esclarecimento de denúncia atribuída a Delcídio do Amaral. Segundo os jornais, o petista teria dito a interlocutores que leva metade do Senado com ele, caso tenha o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. No Senado, a repercussão da suposta fala foi imediata. Em discursos, colegas do senador, que foi liberado da prisão preventiva na semana passada, pediram explicações. Eu faço um apelo para Vossa Excelência. Ou Vossa Excelência, se não falou, desfaz essa fala, ou Vossa Excelência decline os nomes daqueles que Vossa Excelência acha que deve ir também, deverá cair com Vossa Excelência. Porque, fazendo assim, Vossa Excelência estará contribuindo e muito para o Brasil e talvez até para o meu estado de Roraima. O que não pode é que todos fiquem suspeitos por uma declaração dessa. E não admite em momento nenhum ser colocada sob suspeição. Então, é uma notícia grave, como essa, na capa de um dos maiores jornais do país, merece, de parte do senador, se não disse isso, procurar a imprensa e dizer: não disse isso a ninguém. Porque senão fica parecendo que aqui o Senado é composto de reféns. Já a senadora Ana Amélia, do PP, disse não acreditar que a frase tenha sido inventada pela imprensa. Ela ponderou a possibilidade de a declaração fazer parte de uma manobra para pressionar o Conselho de Ética, que julgará a representação contra o petista. O senador Delcídio do Amaral pode voltar ao Senado amanhã. A assessoria do parlamentar não confirma a data. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Decretada prisão de João Santana, publicitário das campanhas do PT desde 2006. Investigação de pagamentos da Odebrecht para Santana no exterior. Esse é o caminho do juiz Moro, procuradores e Polícia Federal para chegar às contas da campanha Dilma Temer, novamente sendo julgadas pelo TSE. Investigar deveria ser normal. Anormal é não investigar. Empreiteiras na Lava Jato doaram 68 milhões para a campanha presidencial do PT e 40 milhões para a campanha presidencial do PSDB e demais.
Por que milhões para uma campanha seriam sujos, são investigados, e milhões para demais grandes campanhas seriam limpos e não são investigados se os doadores são os mesmos? Pergunte-se, como empreiteiras da Lava Jato pagaram demais grandes campanhas Brasil afora? A resposta costuma ser sofisma ou cinismo. Eles é que estão no poder, foco legal, querem nivelar todos ao PT, etc. Votos foram comprados para a emenda da reeleição de Fernando Henrique. Nada de CPI ou investigação para valer. Idem nas bilionárias privatizações, mesmo com grampos escandalosos e, há 4 anos, livro com documentos oficiais em 115 páginas. Tudo sempre enterrado pela desqualificação dos denunciantes, pelo fundo das gavetas e estrondoso silêncio. O Instituto Fernando Henrique nascia com ele ainda presidente, em um jantar no Palácio da Alvorada, como relatou Gerson Camarote para a revista Época em novembro de 2002. Título: FHC passa o chapéu. No jantar, 12 empresários selecionados pelo leal amigo Jovelino Mineiro, diz o texto, e 7 milhões levantados para o Instituto. No jantar, entre outros, Odebrecht e Camargo Corrêa. Isso há 14 anos. Investigação, manchetes ou mesmo perguntas sobre tal noitada e amigos? Não. Por que não? Perguntas devem ser feitas e respondidas sobre bens, institutos, sejam de Lula, FHC ou demais, sobre conexões, doadores, tantas vezes os mesmos. Idem sobre palestras e contratantes. Já a vida íntima de Fernando Henrique, de Lula, de qualquer mulher ou homem público não importa. Importam seus atos na vida pública, mas de todos. Ou o que se tem e terá é, mais uma vez, apenas farsa. Boa noite. A Justiça Mineira decretou o bloqueio de 500 milhões de reais da Samarco e suas controladoras, a Vale e a BHP. O dinheiro deve ser destinado à recuperação do meio ambiente urbanístico de Barra Longa, cidade que foi praticamente destruída com o rompimento da barragem da mineradora em novembro do ano passado. A Justiça determinou também que as empresas apresentem em 30 dias projetos de recuperação e reparação dos bens públicos e de infraestrutura que foram atingidos. As mineradoras devem executar as obras em, no máximo, 6 meses. Foi decretada hoje a prisão do ex-seminarista Gil Rugai, condenado pelas mortes do pai e da madrasta. Luiz Carlos Rugai e Alessandra de Fátima Troitino foram assassinados em 2004 no bairro de Perdizes, na zona oeste de São Paulo. Gil Rugai teria cometido os crimes após o casal descobrir desvios de dinheiro que ele fazia na empresa do pai. O ex-seminarista foi condenado a 33 anos de prisão em 2013, mas com o direito de recorrer em liberdade. Chegou a ser preso algumas vezes. A última prisão foi em 2014, mas foi solto no ano passado. Agora, devido ao novo entendimento do Supremo Tribunal Federal de que um condenado em segunda instância já deve começar a cumprir a pena e recorrer aos tribunais superiores preso, Rugai teve então a prisão decretada. Hoje à tarde, estudantes interromperam o trânsito aqui na Avenida Paulista. O grupo protestava contra a corrupção nos contratos com cooperativas de alimentos que servem a merenda escolar em cidades do interior do estado. Um grupo de cerca de 20 jovens fechou a Avenida Paulista para pedir o fim da corrupção nos contratos de merenda escolar nos colégios do estado de São Paulo. Por 25 minutos, os jovens interromperam o trânsito aqui na Avenida Paulista, o que causou grandes transtornos aos motoristas. Alguns tentaram furar o bloqueio dos estudantes e, para evitar briga, foi necessário um desvio para ruas paralelas, isso no sentido da Consolação. Segundo a Polícia Militar, não houve aviso prévio desse ato, que é exigido por lei, e por isso o grupo decidiu encerrar o ato. A manifestação tem relação com a Operação Alba Branca, que investiga a denúncia de pagamento de propina para políticos em troca de contratos para o fornecimento de suco de laranja nas escolas do estado de São Paulo. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
O mercado financeiro continua piorando as projeções para a economia e deve piorar mais, principalmente agora que a equipe econômica admitiu a incapacidade de reverter a crise, reequilibrar as finanças e controlar a inflação. Foi o que ficou do anúncio do corte de gastos feito na sexta passada. O governo, mesmo com os cortes, prevê um déficit de mais de 60 bilhões de reais nas contas deste ano. Espera que a recessão fique em 2,9% e projeta a inflação em 7,1%, acima do teto da meta de 6,5%. Apesar dessas projeções estarem abaixo das do mercado, o governo pintou um cenário muito ruim para a economia, o que mexe com as expectativas. E expectativas podem influenciar negativamente a evolução da economia. Imagina como fica um empresário que está pensando em investir e, de repente, vê o próprio governo admitindo que vamos ter mais um ano de recessão. Por mais que o governo ressalte a importância da transparência, não é a transparência que vai salvar a imagem do país ou melhorar a confiança. O Brasil se mostra mais arriscado e a equipe menos capaz de cumprir metas. Não temos mais meta fiscal nem de inflação. E a inflação pode subir mais diante dessa sinalização de estouro da meta. Se já havia dúvida quanto à possibilidade de o Banco Central fazer alguma coisa em relação aos juros para produzir um resultado melhor, a dúvida só aumentou. Não pode elevar os juros porque reforçaria o tombo da economia, mas também não tem muita margem para cortar, dando mais fôlego ao consumo e à atividade, porque isso teria repercussão negativa sobre a inflação. É muito complicado. A inflação pode até ceder mais à frente como consequência da própria recessão, que tende a frear os aumentos de preços. Aí o Banco Central poderia cortar os juros, mas isso mais para o ano que vem. É por toda essa situação que o mercado teve uma reação tão positiva hoje, com o dólar em queda, a bolsa em alta. Houve, claro, muita influência do cenário externo, com as medidas de estímulo ao crescimento chinês e a recuperação dos preços de commodities, inclusive petróleo, tanto que as ações da Vale e da Petrobras dispararam. Só que boa parte da animação veio da nova etapa da Lava Jato, que na visão do mercado pode comprometer mais a presidente Dilma no processo de impeachment via TSE, que vai julgar a possível relação das doações da campanha de 2014 com o dinheiro da corrupção. O marqueteiro João Santana, que teve decretado o pedido de prisão, foi responsável pela campanha. Para o mercado, só uma mudança de governo abre espaço para alguma reação da economia antes de 2018. Eu volto na quinta. Até lá. A seguir, Estados Unidos e Rússia anunciam que o cessar-fogo na Síria deve começar à meia-noite do próximo sábado. E ainda na Bolívia, pesquisas e resultados parciais indicam derrota do presidente Evo Morales no referendo para tentar uma terceira reeleição. Hora de dormir, tá? Histórias tão divertidas que seu filho não vai querer parar de ler. Coleção Folha, minha primeira biblioteca. O Corcunda de Notre Dame, Moby Dick e muitos outros em 28 clássicos para as crianças mergulharem no universo da leitura. Todo domingo, um novo livro por R$18,90 cada. Na compra do primeiro, grátis o segundo. Dia 28 nas bancas. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. No Todo Seu desta segunda, Rony Fon conversa sobre economia com Denise Campos de Toledo. E recebo a italiana mais amada do Brasil, Mafalda Minozzi. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Tô te esperando, pode vir. Estados Unidos e Rússia anunciam que o cessar-fogo na Síria deve começar à meia-noite do próximo sábado. O acordo envolve o governo sírio e os militantes de oposição e não inclui as operações contra grupos terroristas. A data da trégua foi anunciada um dia depois de uma série de ataques do Estado Islâmico que deixaram cerca de 200 mortos.
Vários carros-bomba foram detonados em meio à população civil na capital Damasco e na cidade de Homs. O ataque aconteceu num ponto de ônibus de um bairro controlado pelo governo, matando estudantes e funcionários públicos. O Estado Islâmico reivindicou todos os atentados. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, grupo que monitora a guerra a partir de Londres, estima que cerca de 200 pessoas morreram nos ataques de ontem nas duas cidades. Pesquisas de boca de urna e resultados parciais indicam derrota do presidente boliviano Evo Morales no referendo para tentar uma terceira reeleição. As projeções são de que 52% dos eleitores votaram contra uma reforma da Constituição para permitir que Evo Morales dispute um quarto mandato consecutivo e 47% teriam votado a favor. Mas os números ainda não são finais e a diferença pequena permite que o resultado ainda seja revertido. A apuração é lenta e ainda faltam os votos rurais e em outros países. Evo Morales disse que está preparado para uma derrota e que, se perder, vai embora feliz para casa. O líder indígena está na presidência desde 2006. O terceiro mandato termina em 2020. E agora a previsão do tempo para amanhã com Mariana Armentano. É bom manter o guarda-chuva por perto, porque todo o estado de São Paulo tem previsão de chuvas para essa terça-feira. De acordo com os meteorologistas, as pancadas mais fortes de chuva são esperadas para a faixa oeste do estado. Mesmo assim, faz calor por lá, de até 29 graus em Presidente Prudente e de 30 graus em Presidente Bernardes. Aqui na faixa leste, o dia fica mais nublado, com poucas aberturas de sol, e faz só 26 graus nas cidades de Campinas e de Sorocaba. Para a capital, a tendência é de que a terça-feira seja bem parecida com o dia de hoje e o sol só volta a aparecer mais a partir do meio da semana. Nessa madrugada, mínima de 21 por aqui e máxima à tarde de 27 graus. Na quarta-feira, esquenta, já faz até 29 graus durante a tarde, mas voltam aquelas pancadas de chuva do final do dia. Na quinta, os termômetros devem chegar aos 31 graus, ainda com as típicas chuvas de verão. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony e Ivon no Todo Seu. Uma boa noite, uma boa semana e até amanhã. Conheça o dia a dia de quem trabalha no metrô de São Paulo em Projeto Um Dia. Daqui a pouco, 11h30 da noite. Assista agora, Todo Seu.